Olha, para quem começou a me seguir agora, é um prazer. Meu nome é Aurélio, sou professor de civil. Muita gente aqui já me conhece, a Mel, a Cirlane, né? Quem está entrando, o Lourenço. Gente, vamos aqui, né, para a última parte daquela série de vídeos que nós estávamos fazendo sobre a prescrição e a decadência. Para você que não assistiu as anteriores, pode ficar aqui porque a gente vai falar da decadência agora, tá certo? Então, pode começar a assistir a partir desse momento. E quem perdeu as anteriores, como alguém falou aí, é só procurar aqui no meu perfil do próprio Periscope. Clica na minha foto que vai abrir quem são meus seguidores, quem eu estou seguindo e os vídeos recentes. Aí você entra nos vídeos recentes e você vai ter lá todos os vídeos de decadência, tá certo? Márcia, Mel, ó, quem estiver entrando, compartilhem com os seus seguidores e compartilhem no Twitter também. Quem tiver o Twitter, aperta o botãozinho no Twitter, porque nessa semana a gente está lá com os assuntos do momento. Vamos continuar assim, tá bom? Para que a gente consiga aí mais seguidores, fazer mais vídeos. E eu vou tentar, a partir dessa semana, colocar mais vídeos no YouTube. Então você pode seguir lá, me segue no canal do YouTube, Aurélio Burré, é o meu nome, Aurélio Burré. Você procura no canal no YouTube e a gente, vocês vão receber a notificação, tá certo? Tem alguns vídeos que deram problema, eu vou tentar restaurar eles aí, colocar no YouTube. Se não conseguir, eu falo de novo sobre o tema. Fabizinha, tudo bom? Melhorei sim, já estou bem melhor, né? Minha voz está melhor, né? Estava bem congestionado ontem, anteontem. Tudo bom, gente? Simone, Pestana entrando. Vamos lá? Vamos começar então. Professor Lourenço está falando aí, professor, presta atenção em mim. Eu não vi o que você falou, né? Isso passa muito rápido aqui, é muita gente falando. Agora eu só vi essa sua mensagem. Tá certo? Quem quiser falar alguma coisa, manda mensagem no Facebook, manda no direct, se não der para falar aqui, tá bom? Então, critério científico para distinguir. Já falamos do critério científico no primeiro vídeo, né? O critério científico do Agnello Amorim, tá certo? Você quer procurar o artigo, tem que procurar na internet. Critério científico para distinção entre prescrição e decadência. Tá certo? É difícil achar hoje publicado, mas você encontra facilmente na internet. Vamos lá, gente? Falando sobre decadência. Pode ler, claro que pode, Lourenço. Sempre conhecimento. Se você tem tempo para ler um artigo específico, pode ler, sem sombra de dúvidas. Tá bom? Boa noite, Ladigene, não peguei o seu nome. Ive, tudo bom? Olha, estávamos falando de prescrição, ok? Prescrição, beleza. A gente já fechou. Quem perdeu é só procurar no perfil, os vídeos estão salvos. Tá certo? Depois procura lá no YouTube, que eu vou lançar no YouTube também, meu canal, Aurélio Burré. Se prescrição é a perda da pretensão do exercício de um direito subjetivo, tá? Prescrição é a perda da pretensão ao exercício de um direito subjetivo, não é a perda do direito subjetivo, não é a perda do direito de ação, é a perda da pretensão. Vimos que decadência é a perda do direito potestativo, aí sim. Decadência é a perda do direito potestativo. Lembrando que o direito potestativo é aquele direito que confere ao seu titular um poder de produzir efeitos jurídicos única e exclusivamente com a sua manifestação de vontade. Então, o direito potestativo é aquele direito que confere ao seu titular um poder de produzir efeitos jurídicos única e exclusivamente com a sua manifestação de vontade. Seja a sua manifestação de vontade por si só, seja a manifestação de vontade em juízo, que demande uma ação anulatória, por exemplo. Mas basta manifestar a vontade que já surtirá efeitos jurídicos independente do comportamento de qualquer outra pessoa. Tá ok? Então nós estamos vendo, a Renata que está entrando aí, o Giovanni, estamos vendo que a decadência, anotem no caderno de vocês estão fazendo um caderno, tá vendo que esse caderno está ficando top, hein? Melhor do que, né, não melhor, né, digamos assim, mas mais completo do que vocês certamente viram em faculdade, em outros cursos. Por quê? Ficamos aqui uma semana inteira se debruçando sobre o tema. Então tivemos tempo. Interessante fazer o Periscope para isso, tá? Então veja só, decadência é a perda do direito potestativo
que não foi exercido pelo seu titular no prazo previsto em lei. Atenção, decadência pode ser a perda do direito potestativo que não foi exercido por seu titular no prazo previsto em lei ou no prazo previsto pelas partes. Porque nós vamos verificar que temos dois tipos de decadência: a decadência legal e a decadência convencional. Então, repetindo, decadência é a perda do direito potestativo que não foi exercida por seu titular no prazo previsto em lei, entre parênteses, decadência legal, ou no prazo previsto pelas partes, entre parênteses, decadência convencional. Tá ok? Então, vamos começar analisando as características da decadência legal. Vamos começar analisando as características da decadência legal. Vejam só, quando eu falo em decadência legal, para repetir, é aquela, decadência que decorre do não exercício de um direito potestativo, ou seja, da perda do direito potestativo pelo prazo previsto em lei. Quem está perguntando locações, depende, O direito de retenção nas locações é um direito potestativo, mas não tem prazo para ser exercido. Então você tem exemplos, tanto na lei de locações como no Código Civil, e nós vamos trabalhar aqui. Um beijo para a Mariana que está entrando aí, minha aluna lá da Emerge. Gente, anotem aí, vou falar com vocês aqui como a gente fez com prescrição. Anotem as características da decadência. Vamos elencá-las. Tá bom, Mariana? Vamos elencar aqui as características da decadência e depois vamos explicar cada uma delas. Estamos agora falando da decadência legal. Veja, primeiro ponto, a decadência envolve questão de ordem pública. A decadência legal reflete questão de ordem pública. Lembram que prescrição era questão de ordem privada? Decadência reflete uma questão de ordem pública. Por ser questão de ordem pública, uma segunda característica, a decadência legal não admite renúncia. Vocês viram em prescrição que a prescrição admite renúncia. Então a decadência legal já tem duas características. É questão de ordem pública, não admite renúncia. E também ela pode ser reconhecida pode ser reconhecida de ofício. Um beijo para a Mariana, para a Bárbara que está entrando aí. Gente, quem está entrando, por favor, compartilhe como a Luciana fez no Twitter e para os seguidores convidados. Vamos ficar com os assuntos mais comentados do momento, como estamos agora, tá certo? Então, gente, bota lá. Características, valeu Bárbara, valeu Ramos. Características da decadência legal. Primeira, questão de ordem pública. Segundo, por ser questão de ordem pública, não admite renúncia. Terceiro, pode ser reconhecida de ofício. Quarto, pode ser alegada e reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Tá certo? Quinta característica, a decadência legal não admite suspensão ou interrupção. Decadência legal não admite suspensão ou interrupção. Então, para a Isabela, aí, que vai ser minha aluna na Emerge no ano que vem, vamos agora trabalhar cada uma destas características. Pedindo desculpas de antemão se eu não estou respondendo todo mundo, porque não dá, estou no meio de uma explicação aqui. Quando eu respiro um pouquinho, eu comento. Mas qualquer dúvida, mensagem para o direct, mensagem para o inbox no Facebook, tá certo? Tenho tentado responder a todos. Então vamos lá. Decadência legal tem uma característica, questão de ordem pública. Por que decadência é uma questão de ordem pública? Veja, diferente da prescrição que só interessa as partes, a decadência, por refletir a perda de um direito potestativo que se manifesta pela simples manifestação de vontade, ficou meio redundante, Então vamos repetir. A decadência reflete a perda de um direito potestativo. E o direito potestativo é aquele que confere ao seu titular a possibilidade de produzir efeitos pela simples manifestação de vontade. Então imagina, eu tenho um direito potestativo de anular um negócio jurídico. Veja, isso não vai interferir apenas na minha esfera jurídica, vai interferir na minha esfera jurídica, na esfera dos negociantes e na esfera de toda a coletividade, porque aquele negócio jurídico anulado
deixará, né, de ser válido para toda a coletividade. Então não é uma questão que diz respeito somente às partes, é uma questão de ordem pública. Por ser questão de ordem pública, podemos analisar, né, a segunda característica, tá certo? Podemos analisar a segunda característica. Se a decadência é uma questão de ordem pública, ela não admite renúncia. Veja, a prescrição admite renúncia porque é questão de ordem privada. Mas eu não posso renunciar porque é de interesse público, são direitos indisponíveis, tá certo? Olha, alguém falou aí de prescrição em concurso de crimes, aqui é aula de direito civil, tá? Então, siga a professora Cláudia Porto Carreiro, por exemplo, que ela trabalha bastante direito penal. Mas a prescrição aqui é outra, tá certo? Foi concurso de crimes que você falou, não teria como mesmo, né, eu falar. Beleza? Maércio 30 aí, foi mal, mas fica aí, porque direito civil, você não se vive só de direito penal, não é mesmo? Começou agora, para quem está perguntando, começou agora. E o que eu queria que vocês observassem? Se a decadência é questão de ordem pública, não admite renúncia, ela pode ser reconhecida de ofício? Claro, com muito mais razão aqui. Então, aqui temos um ponto de toque com a prescrição. Tanto a prescrição quanto a decadência podem ser reconhecidas de ofício. Lembrando que o reconhecimento de ofício tem que respeitar o devido processo legal e o contraditório. É necessário oportunizar as partes falarem no processo, dar oportunidade que elas venham a se manifestar sobre a decadência. Não pode o juiz, prima facie, extinguir o processo. Não, tem que permitir que as partes, exercendo o seu contraditório, venham a falar sobre o tema. Agora, ela pode ser reconhecida de ofício e pode ser alegada e reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. O que significa dizer que, ainda que não tenha sido alegada na primeira instância, pode ser alegada na segunda. Mas lembrando, nas instâncias ordinárias, no STF e no STJ, nós já vimos que para que seja reconhecida tanto a prescrição quanto a decadência, existe uma polêmica. Se precisa ou não pré-questionar a matéria. Hoje vem prevalecendo no STJ que é necessário pré-questionar o tema, seja a prescrição, seja a decadência. Não pode alegar diretamente no recurso extraordinário ou no recurso especial. Já falamos bastante sobre isso nos primeiros vídeos. Aplica-se aqui a mesma lógica da prescrição. Perfeito? Agora, última característica. A decadência não admite suspensão nem interrupção. Decadência não admite suspensão nem interrupção. Por quê? É um motivo de ordem pública, né? Decadência não admite suspensão nem interrupção. O artigo 207 vai dizer isso, salvo disposição legal em contrário. Então, a lei, ela pode especificamente, em alguns casos, né, prescrever causas interruptivas, impeditivas ou suspensivas da decadência. Nós vimos que a prescrição admite suspensão e interrupção. A decadência, em regra, não. Guardem isso, sempre cai em prova. Artigo 207. Salvo disposição legal em contrário, a decadência não admite suspensão e interrupção. Mas se é salvo disposição legal em contrário, vamos citar esses exemplos? Vamos lá. Artigo 208 do Código Civil, o artigo logo abaixo, o 208 diz que não corre a decadência contra os menores de 16 anos. Não corre nem prescrição, nem decadência contra os absolutamente incapazes. Lembram disso? Então não vai correr nem prescrição, nem decadência contra os menores de 16 anos. Então, para o Nelson, para a Berta Moraes que está entrando aí, o que a gente pode afirmar? Que, em regra, não se interrompe, nem se suspende prazos decadenciais. Mas a Bárbara, que está aí, sabe que se a lei trouxer previsão, como traz no artigo 208, e traz também lá no CDC, vamos verticalizando a matéria para outros ramos, no artigo 26 do CDC, nós temos uma causa obstativa do prazo decadencial. Quando você compra um produto e tem um vício do produto, ele vem com um defeito. Lembram disso? Você comprou um produto e veio com defeito.
Qual é o prazo que você tem para reclamar? Veja, se o vício de produto for sobre bens não duráveis, 30 dias. Se for bens duráveis, 90 dias. Só que enquanto o fornecedor não der resposta, não corre esse prazo, ou seja, você leva o produto para o fornecedor e reclama. Ele tem 30 dias para responder. Enquanto ele não der a resposta, esse prazo fica obstado, fica impedido. Então, é um exemplo, né, evidente de que nós temos um prazo decadencial no artigo 26, mas que fica o quê? Impedido. Tá certo? Tranquilo, gente? Beleza? Beleza? Então, vimos aí as características. A Rafa que está entrando agora também vai assistir depois na repetição, mas estamos vendo a característica da decadência legal. Quero, perguntar para vocês o seguinte: se a decadência legal ocorre dessa forma, tudo bom, Rafa, Mel? O que acontece com a decadência voluntária ou contratual? Então, a Bárbara Maia, que está aí, está sempre afinada, sempre em dia com a matéria, ela sabe que a decadência legal reflete a perda do direito potestativo pelo não exercício por seu titular no prazo previsto em lei. Mas a decadência convencional, voluntária ou contratual, ela também reflete a perda de um direito potestativo, mas não pelo prazo previsto em lei, pelo prazo estabelecido pelas partes. É possível que as partes, num negócio jurídico, estabeleçam o quê? Prazos de garantia. Então, a Mel, a Rafa, a Joana aí, esse trio da pesada aí, sabe disso e não erra na prova. Por quê? O artigo 211, ele permite o seguinte: o artigo 211 permite que as partes estabeleçam ali, evidentemente, prazos de garantia. E o que você precisa saber com relação a isso? Veja, o artigo 446 do Código Civil determina lá nos contratos que, quando você está analisando os vícios redibitórios, primeiro você conte o prazo de garantia convencional, para depois contar o prazo de garantia legal. Em outras palavras, primeiro você vai contar o prazo de decadência convencional, para depois contar o prazo de decadência legal. Tá certo? Isso é muito importante. Funciona assim lá no Código de Defesa do Consumidor também. Tá certo? Então, o que costuma ser perguntado na prova? As características da decadência convencional. Veja, se for afirmado para vocês assim, o prazo de decadência convencional obsta, impede o prazo de decadência legal, está correto. Por quê? Enquanto não correr todo o prazo de decadência convencional, não começa a contar o prazo de decadência legal. Então, o prazo de decadência convencional obsta o prazo da legal. Agora, anotem aí 5 características. 5 características, tá certo? 5 características da decadência convencional. Vamos lá? Primeira característica é questão de ordem privada. Tá? Por ser questão de ordem privada, admite renúncia. Tá certo? Se admite renúncia por ser questão de ordem privada, também admite suspensão e interrupção. Tá ok? Quarta característica, ela não pode ser reconhecida de ofício. O juiz não pode reconhecer de ofício uma decadência convencional. E a última característica, o prazo da decadência convencional impede, obsta, o prazo da decadência legal. Então, vamos deixar claro essas 5 características comparando com a decadência legal e a prescrição. Vamos lá. Prescrição tinha como característica ser questão de ordem privada. Decadência legal, atenção, gente, decadência legal era questão de ordem pública. E a decadência convencional, vou repetir, Camila, decadência convencional é questão de ordem privada.
Faça uma tabelinha, né? A Rafa aí que gosta de quadro pode botar as características lado a lado. Enquanto a prescrição é questão de ordem privada, a decadência legal é de ordem pública e a decadência convencional de ordem privada, porque foram as partes que estabeleceram a decadência convencional. A prescrição nós vimos que admite renúncia, porque é questão de ordem privada. A decadência legal não admite renúncia. Por quê? Não admite renúncia, porque é questão de ordem pública. E a decadência convencional? Ela admite renúncia, porque é questão de ordem privada. Então, vendo como a matéria não é difícil, ela é extremamente lógica. Agora, vimos que a prescrição pode ser reconhecida de ofício. A decadência legal pode ser reconhecida de ofício. E a decadência convencional pode ser reconhecida de ofício? Não. Artigo 211. O juiz não pode reconhecer de ofício a decadência convencional. Obrigado, Thalita. Thalita? Não, é Tátila, né? E não sei quem está falando aí, mas obrigado. Eu não consigo entender esses nomes que ficam no periscópio, tá? Desculpa. Agora, a prescrição, ela admite suspensão e interrupção. A decadência legal, a gente acabou de ver, ela não admite interrupção nem suspensão. Então, Tati Lago, nós sabemos que a decadência convencional vai admitir suspensão e interrupção. Então, vocês podem perceber que nas características da decadência convencional, ela tem muito mais afinidade com a prescrição do que com a própria decadência legal. Estão observando isso? Mas fiquem atentos. Obrigado, Sérgio. FV aí, obrigado também. Gente, eu espero que vocês tenham conseguido visualizar bem o tema. E eu quero fechar aqui, né, essa explicação, que na verdade foi uma grande diferenciação de prescrição e decadência. 6 aulas, 6 periscopes. Eu quero que vocês trabalhem comigo a última coisa, que o examinador pode ser maldoso. Hoje é dia de maldade, hoje é dia de loucura, o examinador acordou para pegar o candidato. E aí o que ele vai fazer? Ele vai voltar naquele texto, no artigo científico do Agnello Amorim, e ele vai querer saber de vocês a diferença entre prescrição e decadência, não pelo estudo do direito material que eu trabalhei com vocês, mas pelo estudo do direito processual, pelos diferentes tipos de ação. Olha a maldade. Então o examinador vai lá, naquele dia de maldade, de loucura, ele quer saber a diferença. Faça uma tabela no caderno de vocês. Ações declaratórias, ações constitutivas e ações condenatórias. Naquela, digamos, tríade das ações tradicionais, tá? Não aquele conceito quíntuplo de ação, não. Vamos trabalhar, os 3 tipos de ações tradicionais: ações declaratórias, constitutivas e condenatórias. Veja, todas as ações declaratórias são imprescritíveis. Anotem aí. Todas as ações declaratórias são imprescritíveis. Não se sujeitam nem a prazo prescricional, nem a prazo decadencial. Me dá um exemplo. Ação de investigação de paternidade, ação reivindicatória de propriedade, ação de uso capião, são imprescritíveis. A ação reivindicatória de propriedade é imprescritível? É imprescritível. O que pode acontecer? Ela ser julgada improcedente porque você não é mais o proprietário, porque alguém já adquiriu por uso capião. Mas essas ações, são o quê? Imprescritíveis. Ações declaratórias, portanto, são imprescritíveis. Então, anote aí. Ação de investigação de paternidade, ação reivindicatória de propriedade, ação de uso capião. As ações constitutivas, que no caso aqui são ações constitutivas negativas, também chamadas de ações desconstitutivas, Marcela que está entrando aí na área. As ações constitutivas ou negativas, constitutivas negativas, elas são o quê? Elas podem estar sujeitas a prazos decadenciais. Atenção! As ações constitutivas negativas, também chamadas de ações
desconstitutivas sujeitam-se a prazos decadenciais. Foi aí que o Agnello Amorim, né, que pegou essa diferença. E o examinador ele pode pedir a diferença no direito processual. Então, ações declaratórias não têm prazo, nem prescricional, nem decadencial. Mas as ações constitutivas negativas, as ações anulatórias, veja, uma ação anulatória de negócio jurídico, ela tem prazo previsto em lei. E o prazo é o quê? Decadencial, porque reflete um direito potestativo. Qual é o prazo das ações anulatórias no Código Civil? Depende. Cada tipo de direito potestativo vai ter o seu prazo diferenciado, tá certo? Então, veja, o prazo para o cônjuge anular a compra e venda que foi feita sem o seu consentimento, que desrespeitou a outorga conjugal, é de 2 anos, lá no artigo 1649. Agora, o prazo para anular a compra e venda de ascendente para descendente não está no artigo. Então você tem que ir lá no artigo 179, que traz uma cláusula geral. Então combina o artigo 496 com o artigo 179, prazo de 2 anos também. E o prazo, Silvia, para anular um negócio jurídico por erro, dolo, coação, estado de perigo, 4 anos, artigo 178. Então, gente, vocês observam que as ações declaratórias não têm prazo, são imprescritíveis. As ações constitutivas negativas têm prazo para serem exercidas, os prazos previstos em lei. Tá ok? E as ações condenatórias? As ações condenatórias sujeitam-se a prazos prescricionais. As ações condenatórias sujeitam-se a prazos prescricionais. Exemplo: ação de cobrança, ação de reparação civil, ação de alimentos, tá certo? Se os prazos não estiverem no artigo 206 do Código Civil, você cai na regra geral, né, do prazo do artigo 205, como, por exemplo, ação de petição de herança. O prazo não está previsto no artigo 206. Então você vai para o artigo 205, prazo geral de 10 anos. Não obstante, né, os eventuais prazos que venham a ocorrer na legislação extravagante. Olha só, a boa pergunta aí do Bianchini, né? Se a decadência convencional ela acaba precluindo, né? Na verdade, vai ser uma espécie de quê? Renúncia tácita, tá certo? É necessário que a decadência convencional seja alegada no primeiro momento, na contestação, tá ok? Senão, entende-se que houve renúncia tácita. Perfeito? Matéria de ordem privada, que diferente da prescrição não pode ser alegada ali, né, a qualquer tempo e grau de jurisdição, tá certo? Fiquem atentos ao artigo 211 do Código Civil, por quê? O artigo 211, ele dá o tom. Veja só, só cuidado para não confundir o que eu falei aqui, tá? Eu acho que eu fiz uma confusão na cabeça de vocês. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegar em entendi a sua pergunta, Bianchini. Pode alegar em qualquer grau de jurisdição. Não alegou na contestação? Pode alegar no recurso? Pode, tá certo? Ela pode alegar. O que não pode é o juiz reconhecer de ofício. Tá? Eu acabei me confundindo quando você perguntou. Então, reprisando para não haver erro, artigo 211. A decadência convencional, a prescrição e a decadência legal podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, tá certo? O que não pode acontecer é a decadência convencional ser reconhecida de ofício. Perfeito? Tranquilo? Então, só corrigindo aí, para não gerar dúvida na cabeça de ninguém. Tá certo? Olha, Gessi, o cordeiro não tendo conhecimento do negócio... boa pergunta aí, ó. O prazo decadencial, ele a princípio, né, ele corre independente do conhecimento dos demais.
né? Porque não há impedimento. Agora, caso a caso, a lei pode criar uma causa obstativa. Dependendo, né, da circunstância, lá no direito sucessório, eu vou também trabalhar mais à frente, a gente tem alguns momentos que a lei exige, né, abertura de testamento, por exemplo, o inventário, e aí você começará a contar o prazo a partir dali, os prazos anulatórios lá no direito sucessório. Então segura aí que a gente vai fazer vários periscopos também de sucessões, mas qualquer dúvida, se for urgente, manda no inbox lá no Facebook. Tá bom, gente? 7h30 da noite desse domingo, quero agradecer a presença de vocês. Quem não compartilhou, compartilhe agora. Quem estiver assistindo na repetição, compartilhe no Twitter também, que ajuda muito lá nos assuntos do momento, tá bom? Vou me despedir aqui da Joana, da Ive, da Bárbara, da Fabizinha, da Silvia, do Bianchini. Valeu, Bianchini, esclareci sua dúvida aí. Ive, Camila, que pediu calma, se pulou alguma coisa aí, vem na repetição, Camila. E bota para me seguir lá também no canal do YouTube, o canal do YouTube é Aurélio Burrê, só segue lá que eu vou começar a transferir os vídeos para lá de pouquinho em pouquinho, tá certo? Gente, muito obrigado, um bom domingo para vocês e uma boa noite, tá certo? Até mais, gente. Um beijo. Valeu, Tati. Vamos lá.